Podcast Cidade Verde. Olá, eu sou Cláudia Brandão e nós vamos conversar hoje sobre os investimentos no cenário de incerteza da economia brasileira. Para isso, vou ter como companhia o consultor Tiago Nigro. Não é fácil fazer planejamento econômico no Brasil. Na recente história do país, os brasileiros já conviveram com vários planos mirabolantes e diferentes moedas. Os mais velhos já sentiram na pele o que é administrar o dinheiro com a inflação de mais de 80% ao mês. Felizmente, algumas boas notícias começam a dar as caras neste segundo semestre. A inflação estabilizou e deve fechar o ano abaixo da meta, em torno de 3,44%, de acordo com o Boletim Focus. O melhor jeito de crescer de forma estável é ter uma inflação sob controle e ter uma expectativa de inflação ancorada. Nós já fizemos várias experiências no passado, onde se trocou ter uma inflação mais alta para ter um crescimento mais alto e se mostra errado. A crise de 2014, 2015 foi exatamente oriunda desse fato. A taxa Selic, que é parâmetro para os juros do mercado, estava estimada em torno de 5% ao ano. Mas o mercado já reviu esse número e a previsão agora é de que fique em 4,75%. O governo faz isso para estimular a economia. Com juros mais baixos, os consumidores tendem a comprar mais bens duráveis, assim como automóveis e imóveis, já que os juros do financiamento ficam mais baixos. Uma tentação, não é mesmo? Mas é preciso ter cuidado para não cair no abismo do consumismo. É bom lembrar que o Brasil ainda sofre com o alto índice de desemprego, que chega a 11,8%. E com o cenário externo ainda incerto, não é recomendável assumir dívidas, muito menos a longo prazo. O problema é que o brasileiro costuma ser imediatista e quer comprar logo, em vez de esperar para juntar o dinheiro e só depois comprar à vista, negociando um bom desconto. Essa antecipação da compra pode sair cara. Quem garante é o consultor econômico Tiago Nigro, fundador do canal O Primo Rico no YouTube e autor do livro Do 1000 ao Milhão, sem cortar o cafezinho. Vamos ouvir o que ele diz. Então, você vai financiar um carro em 60 meses. Poxa, isso daqui vai te fazer pagar 3 carros, ao invés de você pagar só um. O problema é que as pessoas não têm paciência para esperar um tempo maior, para poder aí sim desfrutar do seu sonho no momento correto. Então, obviamente, como fazer isso sem sacrificar? Eu acho que você não consegue fazer isso sem sacrificar. Você não consegue fazer isso, você sempre tem que fazer um sacrifício. Só que fazer um sacrifício não é ruim. É um sacrifício em prol de algo que é bom de verdade para você. Então, o que as pessoas preferem? Poxa, gastar o dinheiro delas em um monte de coisa que não vai satisfazer elas ou esperar um pouco mais para realizar os seus sonhos de verdade? Para mim, isso aqui é um sacrifício positivo. O sacrifício ele não é sempre ruim, não é? Eu acho que o grande ponto é as pessoas não podem viver todos os sonhos delas no momento incorreto. É isso que acaba fazendo as pessoas não terem dinheiro. As pessoas elas não podem, mas elas vão e compram um carro. Elas não podem, vão lá e compram um apartamento, compram uma casa. Elas não podem, vão lá e compram um iPhone, compram um Android, compram um celular muito caro. Não podem, compram uma viagem. Então elas antecipam os sonhos dela. Toda vez que elas fazem isso, elas vão ficando cada vez mais distantes desse sonho até uma hora que você não consegue mais realizar o sonho e vai depender de doação, de ajuda de família e tudo mais no futuro e não vai conseguir se aposentar com a mesma qualidade de vida, né? Outro erro comum, até por uma questão cultural, é depositar o dinheiro em poupança, o pior investimento segundo todos os especialistas. Por falta de conhecimento ou até por comodismo, as pessoas preferem deixar o dinheiro na caderneta de poupança, que há muito tempo já deixou de ser vantajosa. Portanto, se você quiser aplicar o seu dinheiro para que ele possa render mais a fim de realizar seus sonhos, é preciso conhecer um pouco mais sobre as formas de investimento mais rentáveis. E aí, mais uma vez, eu chamo o Tiago Nigro para nos socorrer. E além da cultura
que é a cultura de pai, de vô para pai, para filho, etc., que é invista na poupança, que é seguro, a gente também teve a poupança sendo boa numa parte da nossa história. Hoje ela não é mais boa e hoje você tem opções melhores. Além disso, você tem a falta de conhecimento sobre educação financeira e investimentos no Brasil, é muito grande. Hoje, mais de 50% da população está endividada. Hoje, mais de 60% dos brasileiros que investem têm dinheiro na poupança, né? Então, existe uma herança cultural e existe uma ignorância no assunto investimentos no Brasil. Para você se tornar um investidor, você pode começar com qualquer quantia? Ou tem que esperar juntar um grande capital para isso? Então, na verdade, olha só, quanto mais cedo você começar, melhor. 70% do seu capital no futuro vem dos primeiros 30% de aportes que você fez. Ou seja, o dinheiro que você investe hoje, ele é muito mais valioso do que o dinheiro que você investe no ano que vem, ou no outro ano, ou no outro ano. Tá? Então, você precisa começar imediatamente. Quanto mais cedo, melhor. E hoje você não tem barreira para investir. Antigamente a barreira era ter dinheiro. Você só podia investir bem se você tivesse muito dinheiro. Hoje a sua barreira é conhecimento. Hoje você pode investir a partir de R$30 no Tesouro Direto. E o Tesouro Direto é a aplicação mais segura do Brasil. Então ela rende mais que a poupança. Você consegue investir com R$30. Qualquer pessoa pode começar a investir. Você não precisa nem entender muita coisa para você investir no Tesouro Selic, que é a aplicação mais conservadora do Brasil. Então, a única desculpa aqui é a desculpa que as pessoas criam para convencer elas mesmas de que elas não estão preparadas, só que aí no futuro elas vão entender que elas vão se arrepender. Outra preocupação que os brasileiros devem ter em mente é com relação à aposentadoria. O INSS não é mais segurança para ninguém. E se você pensa em ter um mínimo de conforto depois que parar de trabalhar, é bom começar a juntar dinheiro para isso imediatamente. O ideal é começar a poupar para sua aposentadoria desde o primeiro salário. Mas se você ainda não começou, arregace as mangas e mãos à obra, ou melhor, a carteira de investimentos. Veja o que diz Thiago Nigro sobre isso. Aqui entra um erro comum, tá? As pessoas sempre querem investir na aposentadoria, onde eu invisto? Esse é um erro muito grande. A primeira pergunta que você deve se fazer é: quanto eu preciso ter para me aposentar? Você precisa do objetivo. É sempre isso, não importa onde você vai investir. Sem objetivo, a gente não consegue traçar um plano para chegar até lá, não é? Então, poxa, quem estiver lendo aqui, imagina, qual foi a última viagem que você fez? Você sabia para onde você ia, por isso você conseguiu fazer a sua mala, ver se era carro ou avião, enfim, você se planejou, não é? Quando a gente está falando de investimentos, eu preciso primeiro ter o meu objetivo. E o meu objetivo é ter mais ou menos 300 vezes a minha renda mensal desejada. Então, se eu quero ganhar no futuro mais ou menos R$5.000 por mês, entre aspas, sem trabalhar, ou seja, só com os rendimentos da minha aplicação, eu preciso ter pelo menos 300 vezes isso. 300 vezes 5.000 vai dar mais ou menos R$1,5 milhão. Significa que se eu tiver R$1,5 milhão, só o rendimento desse dinheiro acima da inflação e do imposto vai dar mais ou menos 5 mil por mês. Então eu preciso primeiro ter um objetivo, um norte. Aí depois eu vou ter que fazer uma estratégia para ver quanto dinheiro eu vou precisar investir por mês e etc. De acordo com o prazo que eu tenho estipulado, tá? Mas pensando nisso, a gente sempre olha para 3 coisas quando a gente está pensando numa aplicação: rentabilidade, risco e liquidez. Sempre são essas 3 coisas. Quando a gente está falando de dinheiro para aposentadoria, eu não preciso de liquidez. Ou seja, eu não preciso resgatar o meu dinheiro. Então a liquidez é baixa. A rentabilidade é a máxima possível. Eu estou falando lá para o futuro, não é para hoje. Então a rentabilidade é alta. Se a rentabilidade é alta e a liquidez é baixa, o risco vai ser médio. Tá? Então, dentro de todos os produtos do mercado financeiro, você vai pegar entre todos eles os produtos que têm essas características: os que têm rentabilidade alta, liquidez baixa e risco médio. Você vai chegar a alguns. Onde você investe seu dinheiro? Nesses. Só que um desses investimentos é ações. Como que você vai escolher as ações? Você vai ter que estudar. É um pouco mais profundo que isso. Fundo imobiliário, você vai ter que estudar como escolher o fundo imobiliário, né? Aí você vai chegar lá, sei lá, às vezes previdência privada para algumas pessoas, você vai ter que estudar. Então, investir é algo que você precisa aprender a fazer. É que infelizmente ninguém ensinou a gente na escola nem na faculdade, o que é uma pena. Esse foi o nosso bate-papo com Thiago Nigro sobre investimentos. Até o nosso próximo encontro aqui mesmo.
Podcast Cidade Verde.